No laboratório de física, faz-se uma experiência com dois objetos de materiais diferentes, R e S, mas de mesma massa, ambos inicialmente no estado sólido e à temperatura ambiente. Em seguida, os dois objetos são aquecidos e, então, mede-se a temperatura de cada um deles em função da quantidade de calor que lhes é fornecida. Os resultados obtidos nessa medição estão representados neste gráfico. Este gráfico aqui da temperatura em termos do calor fornecido. Note que ambos têm um aumento de temperatura, tanto R como S, e depois de um certo calor fornecido para eles, há uma estabilização no valor da temperatura, voltando depois a crescer. Essa estabilização aqui no valor da temperatura é devida à mudança de estado. No caso, como havia inicialmente sólido, tanto R como S eram sólidos, o que está havendo aqui é a fusão. Fusão tanto de R como de S. Sejam LR e LS o calor latente de fusão dos materiais R e S, respectivamente, e CR e CS, o calor específico dos materiais no estado sólido, também respectivamente. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que temos então aqui 4 opções, todas elas falando sobre a relação de tamanho entre o calor específico e o calor latente de fusão, tanto para R como para S. Muito bem. Inicialmente, então, apresentamos aqui essa expressão bem conhecida, Q igual a M vezes C vezes ΔT, Q é a quantidade de calor cedida ou recebida por uma substância, M é a massa dessa substância que está recebendo ou cedendo calor, C é o calor específico dessa substância, isto é a quantidade de calor necessária por unidade de massa para que se produza uma variação de 1 grau Celsius na substância, e ΔT é a variação de temperatura que essa substância sofre, indo de um valor inicial T0 para um valor final T. Podemos então, a partir dessa equação, tirar que T, a temperatura final, será igual a Q sobre M vezes C, mais, jogando menos T0 para o outro lado, mais T0. Observe essa expressão olhando para o gráfico, que é um gráfico de temperatura em função do calor Q fornecido. Note então aqui T em função de Q. Essa equação funciona como a equação do primeiro grau, a equação da reta que nós já conhecemos. Y é igual a uma constante A, que no caso aqui é 1 sobre M vezes C, essa constante A vezes a variável x, que no caso desse problema é o calor Q, mais uma constante, que no caso aqui é a temperatura inicial da substância. Observamos que o coeficiente angular 1 sobre M vezes C pode ser comparado para essas duas retas, né? Pense, se nós traçarmos aqui uma vertical, isso significa que as duas amostras ganharam a mesma quantidade de calor. Note que S terá um valor maior do que R para a temperatura. Isto é, a inclinação desta reta aqui, a reta S, é maior que a inclinação da reta R, nesta região antes da fusão, que é justamente onde ele está pedindo a comparação para que a gente possa decidir quem é o maior aqui. Então, uma vez que o coeficiente angular desta reta S é maior que o coeficiente angular da reta R, nesta região que nos interessa, nós podemos concluir que 1 sobre MC para a reta S é maior que o 1 sobre MC para a reta R. E note que o problema informa que as massas são iguais. Desse modo, sendo a massa a mesma, apenas o calor específico fará a diferença. Como 1 sobre MC para S é maior que 1 sobre MC para R, isso significa que o C do S tem que ser menor do que o C do R, ou C do R maior do que o C do S, tanto faz. Agora temos que definir a relação de tamanho entre os calores latentes de fusão. Usando essa expressão para a quantidade de calor, que é igual a M vezes L, aplicamos esta equação para obter a quantidade de calor sempre que houver uma mudança de estado, sendo L o calor latente de fusão informado aqui no enunciado. Então, nós podemos dizer que QR é menor do que QS, uma vez que, observando o gráfico,
vemos que durante a fusão, R recebeu menos calor do que S. O calor nós medimos aqui, né, no eixo horizontal. Note que a horizontal para o material S é bem maior que a horizontal para o material R, indicando que S recebeu bem mais calor do que R durante a fusão, caracterizando então que LR seja menor do que LS, uma vez que R precisou de menos calor para fundir-se. Essa comparação só pode ser feita porque R e S têm a mesma massa. Nossa discussão então credencia a letra C como correta. Está encerrada a questão.